Tulipa, a flor que quase destruiu toda a economia da República Holandesa. No século XVII, a bolha das tulipas foi a primeira bolha especulativa da história da humanidade. Milhares de pessoas corriam aos bancos para tentar cancelar seus contratos e vender suas posições. Nas ruas, centenas de pessoas estavam tristes e repensando o porquê terem vendido suas casas para comprar uma simples flor. O que antes era considerado um investimento se tornou o maior desastre da história econômica holandesa e a primeira bolha especulativa documentada da história da humanidade. Neste vídeo veremos a história da bolha das tulipas, por que elas valiam tanto, por que as pessoas as tratavam como investimento, mesmo sendo apenas uma flor, por que ela valia mais do que uma casa e era negociada nas bolsas de valores, e como toda essa crise transformou para sempre a história da economia mundial. No século XVII, a Holanda era um dos lugares mais prósperos do mundo, pois enquanto grande parte da Europa ainda era dominada por monarquias e resquícios do feudalismo, a Holanda era uma república organizada e economicamente estável. Seu modelo se assemelhava mais ao capitalismo do que o antigo feudalismo. A Holanda experimentava uma versão primitiva do capitalismo, pois ao contrário do feudalismo, onde a riqueza era medida por terras, vassalos ou posição social, na Holanda ela era medida pelo capital, portfólio de ações, pelas propriedades, pelos produtos e pelo dinheiro. O sistema jurídico holandês também era diferente do de outras monarquias europeias, oferecendo mais garantias de liberdade e proteção à propriedade privada. Além disso, você não corria o risco de, ao perder seu dinheiro, ser escravizado por dívidas. Na Holanda, você até poderia perder suas ações e investimentos, mas não perderia sua liberdade. Isto demonstra que a República Holandesa dava mais liberdade à burguesia do que muitas outras monarquias europeias, tanto que muitos acionistas, donos de negócios e até trabalhadores qualificados podiam ganhar mais do que muitos nobres europeus. A Holanda também criou o primeiro sistema bancário de larga escala, com a emissão de papel moeda, além de empréstimos e contratos financeiros. A Bolsa de Valores moderna também surgiu na Holanda, sendo criada em 1602, juntamente com a primeira empresa de capital aberto da história, a Companhia das Índias Orientais Holandesas, mais conhecida como VOC. A VOC foi uma das companhias mais poderosas da história da humanidade. Na época, ela controlava boa parte do comércio entre as Índias Orientais e a Europa. Esta empresa foi a única na história a possuir o direito de declarar guerras, ter seu próprio exército, marinha e território próprio. Hoje, ela é considerada a empresa mais valiosa que já existiu. Seu poder era inigualável e ela possuía a maior marinha mercante do mundo, controlando boa parte da economia global e fornecendo vultuosos dividendos e benefícios aos seus acionistas. Falando em acionistas, na Amsterdã do século XVII, principalmente na Bolsa de Valores, não importava se você era herdeiro, dono de terra, tinha sangue real ou era apenas um trabalhador de lavanderia ou artesão inexperiente. Nessa sociedade, seu status e posição social não importavam na hora das negociações. O que realmente importava era se você tinha dinheiro ou capacidade financeira para honrar o contrato. Assim, milhares de holandeses podiam ser donos de uma pequena porcentagem dessa enorme rede de transportes e comércio marítimo, financiando expedições e em troca recebendo parte dos lucros. E foi assim que a Holanda foi pioneira na criação do mercado de valores dos dias de hoje. Este cenário de euforia e abundância de liquidez criou espaço para o desenvolvimento de um novo mercado, as tulipas. Para entendermos a tulipomania, devemos compreender a origem dessa flor, pois as tulipas eram originárias da Ásia Central, principalmente da região do Império Otomano. O Império produzia centenas de milhares de bulbos de tulipas, que alimentavam a obsessão da corte otomana, pois eram consideradas símbolos de autoridade, luxo e perfeição espiritual. Um dos principais responsáveis pela introdução da tulipa na Europa foi o embaixador austríaco no Império Otomano, Ogier Bisela de Busbecq, que em meados do século XVII enviou bulbos para o famoso botânico Carolus Clusius, que trabalhava na Áustria.
Quando Clusius foi contratado pela Universidade de Leiden, na Holanda, levou consigo sua coleção de bulbos. Como era um cientista rigoroso, cuidava de seu jardim botânico com muito cuidado, e via as tulipas como plantas raras para estudo, e não como mercadoria. Porém, pessoas na região, cientes do valor que essas flores estranhas tinham entre os nobres, invadiram o jardim de Clusius à noite e roubaram os bulbos. Uma vez roubadas, as tulipas começaram a se espalhar, e na Holanda da virada do século, a moda era tudo. Mercadores ricos que haviam feito fortunas com o comércio marítimo buscavam formas de ostentar seu novo status. Como eles não tinham linhagem nobre, eles buscaram a distinção estética. Ter uma tulipa rara no seu jardim era o equivalente a ter um carro esportivo de luxo hoje. Sinalizava que você era um homem de gosto e posses. A tulipa prosperou na Holanda por um motivo geográfico curioso. O solo arenoso e bem drenado dos Países Baixos era o ambiente perfeito para o bulbo, que apodrecia em solos mais úmidos ou pesados de outras regiões. Porém, agora vamos entrar no principal fator que transformou uma flor bonita em uma commodity de investimento, o vírus do mosaico da tulipa. Esse vírus, transmitido por pulgões, fazia com que as cores das pétalas se quebrassem, criando listras, chamas e padrões intrincados, o que chamavam de tulipas quebradas. Hoje sabemos que essas flores estavam, na verdade, doentes e enfraquecidas. O vírus impedia que o bulbo se reproduzisse facilmente, por isso as tulipas quebradas eram extremamente raras. Foi daí que veio o valor de mercado das tulipas, pois a escassez combinada com a alta demanda gerou preços estratosféricos. Como não podiam ser cultivadas em massa, cada bulbo raro tornava-se um item de coleção único. A tulipa, que antes habitava apenas os jardins privados da elite botânica, viu seus muros serem derrubados pela ambição. Quando o vizinho percebeu que um bulbo valia mais do que um ano de trabalho exaustivo nos portos de Amsterdã, a botânica morreu e o cassino abriu as portas. Não se tratava mais de cultivar flores, mas de cultivar fortunas. Em cada taverna da cidade, o bom senso foi substituído por uma nova e perigosa religião, a crença absoluta de que a prosperidade da Holanda era um fluxo infinito, e que a natureza, enfim, havia aprendido a imprimir dinheiro. O que surgiu ali foi o mercado de futuros baseado no Eindhandel, ou comércio de vento, onde o ativo subjacente, no caso o bulbo da tulipa, tornou-se meramente figurativo. Os investidores não compravam a flor, eles compravam o direito contratual de negociar uma promessa de entrega futura. Esse modelo, que funcionava exatamente como a compra de um apartamento na planta, permitiu que os indivíduos sem capital integral entrassem no jogo, utilizando apenas margens mínimas, pagando uma fração ínfima do valor total do contrato, o que gerou um efeito de alavancagem exponencial. Pois muitos desses trabalhadores pegavam empréstimos, penhoravam seus bens e vendiam suas casas para investir o dinheiro nas tulipas, que cada dia aumentavam mais de preço. A economia holandesa transformou-se em uma vasta rede de obrigações contratuais interconectadas, onde ninguém detinha o ativo físico, apenas papéis que prometiam lucros perpétuos baseados em uma valorização que parecia ininterrupta. Assim como nos CDOs sintéticos que colapsaram o mercado imobiliário americano há menos de 2 décadas, os holandeses criaram camadas sucessivas de apostas sobre apostas, onde o valor nominal dos contratos de tulipas deslocou-se totalmente de qualquer valor econômico real, criando uma pilha de nada sobre nada. Isso era completamente diferente dos outros ativos da Bolsa de Valores, como a VOC, pois a VOC possuía exército, uma marinha, territórios, especiarias e navios, ou seja, eram coisas físicas. Enquanto os contratos e ativos recém-criados se baseavam em uma promessa, pois o normal seria as tulipas serem plantadas no outono e estarem prontas na primavera, assim seriam vendidas. Porém, os holandeses foram muito mais espertos, pois no inverno, enquanto os bulbos estavam debaixo da neve, eles negociavam esses contratos que prometiam que as próximas tulipas seriam as tulipas quebradas e que seriam vendidas a um preço determinado. Olhando de fora, depois de conhecer esta crise, parece fácil dizer que você jamais cairia em uma bolha como essa, mas imagine que de uma hora para outra surge um novo investimento, que promete retornos extraordinários, assim como ocorreu com a VOC décadas antes. No início você desconfia e pensa, como uma flor pode valer mais do que uma casa? Por que tantas pessoas estão colocando dinheiro nisso? Parece que a lógica venceu, porém, de repente você vê seu vizinho comprando uma casa nova, vestindo roupas melhores e consumindo alimentos de luxo.
Intrigado com a mudança repentina de vida, você pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro. A resposta é simples: ele estava investindo nos novos ativos ligados às tulipas, cujos preços vinham subindo em ritmo acelerado, chegando em alguns momentos a valorizações superiores a 20% ao mês. Ao ver isso acontecer com centenas de pessoas, torna-se muito difícil ficar de fora. Afinal, enquanto você observa, os outros parecem enriquecer rapidamente, enquanto você decide investir o máximo que pode, tornando-se apenas mais uma peça nesse gigantesco sistema especulativo. Nesse cenário completamente caótico, a única coisa que sustentava a festa era a esperança de que a demanda por tulipas continuasse crescendo e, consequentemente, seus preços continuassem subindo. Porém, como acontece em toda bolha especulativa, chegaria um momento em que a realidade alcançaria a euforia, e quando isso acontece, todo o sistema entraria em colapso. O colapso da bolha das tulipas em fevereiro de 1637 foi a materialização do risco de que uma das partes não cumprisse o acordo que o sistema financeiro holandês, em sua sofisticação precoce, não estava preparado para evitar. O estopim ocorreu em um leilão rotineiro na cidade de Haarlem, onde pela primeira vez a lógica da especulação encontrou a realidade da falta de liquidez. Diante de um lote de bulbos ofertado a preços astronômicos, os compradores simplesmente se recusaram a fazer lances. Esse gesto aparentemente trivial quebrou a premissa fundamental que sustentava o Eindhandel, a crença inabalável de que sempre haveria um comprador disposto a pagar um valor maior no próximo elo da cadeia. O efeito cascata foi imediato, pois uma vez que a disposição de compra cessou, os contratos de futuros que até então circulavam como moeda de troca tornaram-se papéis inúteis, revelando a total ausência de lastro financeiro ou mecanismos de garantia que pudessem converter aquelas promessas em liquidez real. A recusa em honrar os contratos, causada pela percepção de que os preços haviam atingido um nível insustentável, provocou uma crise imediata. O valor dos contratos evaporou, deixando compradores e vendedores presos em uma rede de dívidas e disputas que os tribunais da época, ao classificarem o comércio de bulbos como uma espécie de jogo de azar, se recusaram a arbitrar. Ao contrário de 2008, onde a crise do subprime paralisou o sistema bancário global e o crédito corporativo, o crash das tulipas foi uma tragédia concentrada na economia social e no patrimônio privado. Enquanto as grandes instituições financeiras e o comércio marítimo da VOC sobreviviam, o impacto sobre a classe média e os artesãos foi devastador, resultando em uma destruição massiva de capital familiar. Famílias inteiras que haviam penhorado casas, estoques e poupanças de uma vida inteira para alavancar posições no mercado de futuros, viram sua renda e padrão de vida implodirem, forçando uma desalavancagem forçada que reduziu drasticamente o consumo e o investimento interno. Essa crise ilustra uma lição atemporal sobre a euforia de mercado, demonstrando que, independentemente da época, os ciclos de expansão e contração seguem um padrão psicológico previsível, a transição do valor intrínseco para a especulação pura. Esse mesmo padrão vimos replicado na bolha das ferrovias do século XIX, na euforia da era das .com e mais recentemente no frenesi das NFTs. A semelhança entre as tulipas e os NFTs é notável, pois ambos trataram ativos digitais ou biológicos como escassos e únicos, inflados por uma narrativa de valor futuro que ignorou a utilidade real em favor da especulação. Essa mesma psicologia de otimismo infundado foi explorada por figuras como Gregor MacGregor, que em 1822 convenceu centenas de investidores e colonos de que havia adquirido o direito de governar a fictícia República de Poiers, na América Central. Para tornar a fraude convincente, criou bandeiras, mapas, documentos oficiais, vendeu títulos da suposta nação e até incentivou pessoas a embarcarem para um país que simplesmente não existia. Assim como no Eindhandel, seu golpe dependia inteiramente da crença coletiva de que um novo mercado traria riqueza fácil e de quem entrasse primeiro sairia lucrando, apesar de não existir qualquer infraestrutura econômica capaz de sustentar essas promessas. Essa mesma euforia coletiva também seria explorada ao longo da história por diversos criadores de esquemas Ponzi e pirâmides financeiras. Apesar da ruína social, a crise das tulipas deixou como legado institucional a base do que hoje compreendemos como gestão de risco e precificação de derivativos.
A instabilidade gerada forçou o amadurecimento dos mercados financeiros para a necessidade de mecanismos que garantissem o cumprimento dos contratos. E, paradoxalmente, a consolidação dos mercados de futuros como ferramentas legítimas de proteção contra as oscilações de preços, em vez de servirem apenas para a especulação. A lição que a bolha das tulipas nos ensina vai muito além de um simples produto raro que perdeu o seu valor. Esta história, na realidade, nos conta uma lição sobre a financiarização agressiva de coisas comuns. Pois as pessoas que investiam nos contratos de tulipas já não compravam mais pela safra futura de tulipas, e sim pelo preço abstrato de uma flor que nem mais era comprada para ser usada. A ganância e a euforia humana se expandiram a ponto de transformar uma simples flor em um produto financeiro que, embora a magnitude exata ainda seja desconhecida, pode ter movimentado um valor superior a 5 vezes o valor de um único bulbo. Assim como CDO sintéticos na crise de 2008. Esta fome insaciável por dinheiro e prestígio acabou criando um sistema onde todos eram conectados por dívidas ou contratos, e quando a bolha estourou, todos foram alavancados ao precipício. Essa bolha não é única, nem de perto. Todas as bolhas e grandes golpes da história da humanidade são semelhantes. Eles pegam a sociedade em um momento de euforia e crescimento, e fazem com que todos acreditem que aquele investimento não parará de subir, que aquilo é o futuro da humanidade e que a demanda nunca irá diminuir. Porém, por trás de todo esse progresso aparente, o sistema no fundo é um elefante sustentado por um graveto. Isto não é fisicamente possível, você pode se perguntar. E sim, é fisicamente impossível. Da mesma forma que uma simples flor possa valer mais do que um palácio em Amsterdã, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, isso também é economicamente impossível. Porém, por trás da glória das tulipas, dos patrimônios multiplicados e da fonte infinita de dinheiro grátis, há um sistema podre e insustentável que apenas espera o primeiro contrato não ser honrado, a primeira hipoteca não ser paga e a primeira pessoa descobrir que o país não existe, para que tudo desmorone e revele que por trás daquele preço absurdo sobre um produto inexistente ou com valor irrisório, a única coisa real são as dívidas, as perdas e a ingenuidade. Antes de sair do vídeo, peço seu like e sua inscrição. Isto é realmente real, ao contrário das podres tulipas. Aqui na sua tela tem 2 vídeos semelhantes a este. Escolha o que você achar melhor.